E a gente acompanhou também, saiu agora há pouco, né, saíram agora há pouco os dados de atividade de serviços nos Estados Unidos. Segundo esses dados do S&P Global, houve uma alta nas vendas que impulsionou o setor no mês passado. O índice de gerentes de compras de serviços, né, o PMI, subiu para o patamar de 52,7 pontos no mês de janeiro, em comparação com o patamar de 52,5 pontos no mês anterior. Com isso, o setor acelerou o ritmo de crescimento da atividade, com aumento marginal no número de empregos. Para a gente repercutir esses números de atividade do setor de serviços, eu chamo agora Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Olá, Vitor, prazer é todo nosso. Danilo, eu queria entender o que esses números, né, uma resiliência, pelo menos no campo positivo desses dados do PMI, no PMI de serviços dos Estados Unidos, né, um avanço residual, é verdade, 0,02 ponto percentual, mas queria entender exatamente o que essa manutenção, ou esse incremento leve, indica exatamente sobre a situação econômica do país. Dá para a gente considerar que aqueles impactos mais nocivos, acerca, por exemplo, de uma recessão nos Estados Unidos em decorrência das tarifas, ficou para trás? Olha, eu acho que ainda não dá para afirmar isso não, Vitor. O que a gente vê é que o quadro que já vem se arrastando por um bom tempo permanece com mais uma rodada de dados em linha com as expectativas e ainda mostrando resiliência da economia americana. Que quadro é esse? Né? É resiliência de um lado, né, tanto no mercado de trabalho como na inflação, e um monte de incertezas cercando esse contexto de mais resiliência. Né? Então, hoje, esses dados do PMI basicamente confirmam aí que a economia continua andando, né, numa velocidade moderada, mas no campo positivo, né, ou seja, não tem nenhum sinal de algo mais importante nesses PMIs, nem que está acelerando e nem que já está tem algo visível de enfraquecimento. Por outro lado, a gente vê um contexto que tem muita incerteza, né? E o mercado está muito sensível. Então, você estava reportando aí há pouco a história aí da Anthropic, né? Que está gerando movimentos bastante nervosos hoje nas bolsas. E teve o dado do ADP também, que você também mencionou, que veio um pouco mais fraco do que as expectativas, né? De geração de vagas, né? Então, eu diria assim, o resumo da ópera aqui é: tem uma resiliência de um lado que vem desafiando aí os mais pessimistas, já vem acontecendo dados bastante, né, vamos dizer assim, é, positivos, né, de alguma maneira, há algum tempo. Por outro lado, o balanço de riscos continua aí deixando muita gente cautelosa. Danilo, é muito curioso essa dicotomia que você coloca, né, sobre uma certa resiliência, mesmo que haja uma insegurança por parte, principalmente, dos empregadores, né? Eu queria entender exatamente como essa composição, ela, de fato, movimenta, principalmente, a criação de vagas, evidentemente, a realização de investimentos. Eu queria entender exatamente esse sentimento por parte obviamente, estamos falando do setor de serviços especificamente, né? Mas pensando em todo o setor produtivo norte-americano, eu queria entender um pouquinho desse contexto acerca dessa ausência de, por exemplo, uma vocação para que mais pessoas sejam demitidas, mas não há um ânimo para contratar, para realizar investimentos. Queria entender exatamente um pouco desse balanço. Legal, vamos lá. Eu acho que para fazer o balanço, a gente tem que voltar um ano atrás, né? Em que a gente entrou no início de 25, né, com certo sentimento de euforia. Né? Por quê? Porque a gente estava, depois de um longo período com juros muito altos, né, percebendo que a inflação tinha cedido bastante, sem perdas relevantes de atividade, aliás, quase sem nenhuma perda de atividade econômica e emprego. Né? Então, a gente tinha uma percepção, um cenário base, né, dizendo: olha, a gente conseguiu vencer a inflação pandêmica, né, com muito pouco sofrimento, e agora a gente vai engatar, né, um novo ciclo de crescimento. Né? E, na verdade, até a eleição do Trump tinha sido encarada como algo positivo, pró-mercado, e queria impulsionar esse novo momento. Acontece que todas as medidas, né, as turbulências, se vocês quiserem, que o Trump introduziu na sua nova administração, começou a jogar
a incerteza muito para cima, né? E aí, lá no início do ano passado, sim, a palavrinha, né, temida palavrinha estagflação, voltou forte para o radar, né? Então a ideia era, olha, essas novas medidas vão colocar areia nas engrenagens econômicas, vai pressionar a inflação por conta das tarifas e muito provavelmente vai gerar uma perda importante de atividade. Acontece que isso não aconteceu, pelo menos ao longo do ano passado, né? E esses dados de janeiro também vão na mesma toada. Então, ou seja, nem a inflação foi muito para cima, aliás, não foi para cima, ficou resistente, não convergiu para a meta, mas também não voltou a crescer, de um lado. E, de outro lado, o mercado de trabalho vem enfraquecendo devagarzinho, né? Mas também não nada muito importante. Agora, quando a gente abre os dados, né, de fluxo de mercado de trabalho, a gente percebe aquilo que você também comentou agora há pouco. É um mercado que não está demitindo gente, mas também não está admitindo. Um mercado que está andando devagar, né? E isso preocupa, né? Isso mostra que muitos empresários, na verdade, estão num compasso de espera, né? Não estão querendo ainda começar a demitir, né? Porque quando você demite, você tem todo um desarranjo e custo para admitir, se for o caso, na sequência. Então, estão esperando, né? Tem um termo aqui de economia do trabalho que eles chamam de labor hoarding, é um represamento de mão de obra. Então, a gente tem algum sinal nessa direção, né? Por outro lado, tem um outro fenômeno que está acontecendo que também bota mais vamos dizer assim, uma preocupação nesse cenário, que é a chamada economia em K, né? A gente tem visto que a economia americana está andando melhor para as camadas de mais alta renda e nem tão bem assim para as camadas de mais baixa renda. E aí tudo indica que os investimentos em inteligência artificial, né, são muito volumosos, têm colaborado para essa situação. Então, assim, o resumo disso que tudo que eu falei, Vitor, não dá ainda, do ponto de vista macro, você não tem evidências de uma deterioração mais importante. E esses PMIs de hoje vão nessa direção. Mas quando você começa a examinar a microeconomia por trás desses dados, a gente não pode concluir que a gente está livre de algo mais preocupante ainda esse ano. Pensando de novo, nessa outra dicotomia, Danilo, eu queria entender, dada essa resiliência da economia norte-americana, mas a gente tem acompanhado, né, essa diminuição também do desemprego, que bateu 4,4%, né, os dados oficiais de desemprego. Temos um crescimento também que veio acima do esperado, mas uma criação de vagas menor do que a esperada pelo mercado. Novamente, o que deve fazer o Federal Reserve, inclusive, nas próximas reuniões, né? Há uma perspectiva de um início de um ciclo de cortes apenas no mês de junho, pelo menos por parte do mercado, mas eu queria entender exatamente o quão efetiva tem sido uma taxa considerada bastante elevada para os padrões americanos, né? De 3,5% a 3,75% ao ano. Pois é, eu acho que o Fed está parecido com os próprios empresários, né? Está esperando para ver se aparece algum movimento mais importante. No final do ano passado, né, a gente teve um pouco mais de evidência de enfraquecimento no mercado de trabalho, então, como estava dizendo, a taxa de desemprego subiu, né? Bateu 4,5%. Em duas reuniões, o Fed sinalizou, né, de que acreditava que tinha mais risco em piora de mercado de trabalho do que risco em aumento da inflação, né, e aí por isso iniciou um ciclo de cortes. Mas chegou no final do ano, estabilizou de novo a taxa de desemprego, como você mesmo disse, vieram números fortes de atividade, de PIB, né, e o que deixou então o Fed nesse compasso de espera. Tem uma questão, sim, Vitor, sobre a efetividade, né, da política monetária na economia, particularmente pós-pandemia. Isso não só nos Estados Unidos, né? Então, tem algumas incertezas do como é que essa economia que saiu do choque pandêmico, né, se ajustou e como é que ela reflete os ajustes em política monetária. Então, de fato, isso tem desafiado os analistas. Vamos lembrar que em 23, muita gente perdeu dinheiro apostando que a dose de juros era tão forte que não teria como escapar de uma recessão, o que não veio, né, até hoje. Então, assim, a verdade é que ninguém sabe, né? Tá todo mundo cabreiro aí, meio olhando, olha, já era para ter acontecido um movimento mais importante, mas tem tanta coisa se movimentando ao mesmo tempo que é difícil você sinalizar
conseguir identificar, melhor dizendo, qual é o fator preponderante aí por trás desses dados mais recentes, né? E a gente tem que lembrar, assim, as ferramentas que economistas e analistas mais quantitativos usam são estatísticas, né? E a gente não tem tempo suficiente ainda para que as ferramentas estatísticas possam te dar pistas mais assertivas. Por isso que eu digo assim, 26, né, tem duas palavrinhas que estão, vamos dizer assim, compondo os cenários de muita gente. Resiliência de um lado e incerteza do outro, né? Se você olhar os cenários de FMI, de Banco Mundial, dos principais bancos, né, dos analistas aí mais relevantes, os cenários são cenários que eu estou batizando de cenários mornos, pequenos ajustes marginais em relação ao que foi 25. Né? Ou seja, continua aí um crescimento razoável, em torno de 3% para o mundo, em torno de 2% e pouco para os Estados Unidos, a inflação também sem uma dinâmica mais perversa. Né? Por outro lado, todo mundo reconhece que já tem uma lista, né, de fatores de risco que podem bagunçar bastante esse cenário. Né? E esses riscos, na verdade, são de diversas naturezas. Também outro termo que eu estou usando, são uma incerteza multidimensional em torno de um cenário muito, vamos dizer assim, pouco ousado, vamos dizer. Danilo, para a gente diminuir a incerteza, é só contratar shutdown atrás de shutdown, que aí a gente não tem publicação de dado nenhum, que está tudo certo. Se a gente não sabe, por exemplo, como é que está a criação de vagas de emprego, não precisa se preocupar. Danilo, brincadeiras à parte, eu queria entender o quanto essa revolução, pelo menos a intenção de Donald Trump, dos moldes dos ditames, principalmente do mercado, das correntes, né, de comércio dos Estados Unidos, elas devem modificar a dinâmica da economia norte-americana se a gente parar para pensar um pouquinho mais a longo prazo. Essa estratégia, por exemplo, de desvalorizar a própria moeda, querendo cortar juros na canetada, evidentemente essa reorganização toda tentando trazer empresas e instalação de indústrias nos Estados Unidos. Como é que a gente deve acompanhar exatamente essa modificação dessa dinâmica? Isso deve ser bem sucedido? Olha, essa é a questão de muitos milhões de dólares, né? Quando você faz uma análise mais fria, assim, elemento a elemento do que está sendo feito, a nossa primeira sensação é que as chances de dar certo não são muito grandes, né? A gente está vendo, né, esse reposicionamento, né, dos investidores com relação à concentração de portfólios nos Estados Unidos mostra muito isso, né? Então, boa parte da desconfiança hoje é uma desconfiança até institucional, né, reposicionando, então, a centralidade dos Estados Unidos como o grande porto seguro, né, e destino de investimentos. É claro que assim, a economia americana é muito grande, essa resiliência que a gente está vendo é mais uma prova disso, é dinâmica, né, as principais empresas estão lá. Então, um reposicionamento não significa uma fuga, né, dramática da economia americana. Eu acho que estamos muito longe disso. Mas os ingredientes principais, né, de toda essa nova estrutura tarifária, essa postura de não, vamos dizer assim, deixar aliados históricos, né, ao relento, coisas desse tipo, não ajudam em nada. Por outro lado, a gente tem visto o seguinte, né, que a administração Trump ela é sensível a movimentos de mercado. Né? Então, aquela frase que ficou célebre, aquela expressão que ficou célebre, né, do taco, né, o Trump sempre volta atrás, né, na verdade, mostra uma sensibilidade ao que está acontecendo no mercado. Então, eu não acredito que o novo governo vá levar, né, medidas que atrapalhem a economia americana à última instância. Né? Acho que tem ajustes que vão acontecer ao longo do caminho. Mas, de qualquer forma, eu acho que estamos num contexto mais desafiador para os Estados Unidos, sim, do que a gente estava no início do ano passado. Conversei com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, muito obrigado pela disponibilidade. Sempre um prazer conversar com você. Legal, Vitor. Conta com a gente aí. Grande abraço. Forte abraço.